Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Geral. Na videoaula de hoje, nós finalizaremos o capítulo 8, que fala sobre termoquímica. Na verdade, nós começaremos a videoaula falando sobre a calorimetria. Isso porque, geralmente, pode-se determinar a magnitude do fluxo de calor por meio da medida da magnitude da variação de temperatura que esse fluxo de calor produz. A medição do fluxo de calor é denominado calorimetria. E o aparelho utilizado para medir o fluxo de calor chama-se calorímetro, semelhante ao que vocês estão visualizando aqui na figura 5.17, que mostra um calorímetro simples feito com copos de isopor. Como vocês podem observar, os componentes do calorímetro são um termômetro, para medir a variação de temperatura, um agitador de vidro para homogeneizar a reação, uma tampa de cortiça, 2 copos de isopor encaixados para promover aqui uma certa isolamento da minha temperatura, e no interior dele nós temos a nossa mistura reacional. A variação de temperatura de um objeto, quando ele absorve uma quantidade de calor, é determinada, então, por sua capacidade calorífica, que é representada pela letra C maiúscula. Quanto maior a capacidade calorífica, maior será o calor necessário para produzir um dado aumento de temperatura. A capacidade calorífica de um mol de substância é chamada de capacidade calorífica molar e é representada pelo Cm subscrito. A capacidade calorífica de 1 grama de uma substância é chamada de capacidade calorífica específica ou apenas calor específico, o Czão E, que é dado pelo calor ou quantidade de calor transferido, dividido pela massa em gramas de substância, vezes a variação de temperatura. Na tabela 5.2, nós apresentamos os calores específicos de algumas substâncias a 298 kelvins, como, por exemplo, aqui o alumínio, que tem um calor específico de 0,9, o mercúrio, que tem um calor específico de 0,14, o metano, que nós já falamos bastante, que tem um calor específico de 2,20, tá bom? Lembrando que essa capacidade, esse calor específico, né, é para 1 grama da substância, e que a unidade correspondente vai ser o joule, da quantidade de calor, dividido por grama vezes Kelvin, que é a variação de temperatura. Se vocês observarem o calor específico da água, a partir dele, por exemplo, nós conseguimos visualizar aquele fator de conversão que a gente usa para converter joules para calorias, tá bom? Já que o calor específico da água é 4,18 e, por definição, o calor específico é a quantidade de calor necessário para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau. Como vocês podem visualizar aqui, ó, a temperatura está em 14,5 graus Celsius e nós vamos elevar essa temperatura para 15,5 graus Celsius. Os mesmos 1 grama de água líquida são elevados de 14,5 para 15,5. Para que ocorra essa elevação de temperatura, eu preciso de 4,184 joules, exatamente, ou uma caloria de calor, que corresponde, então, ao meu calor específico. Um tipo importante de reação estudada, que utiliza a calorimetria, são as reações de combustão, na qual um composto reage completamente com oxigênio em excesso. É o caso da combustão completa, como a gente já viu na videoaula anterior, na combustão do metano. Nós temos o metano reagindo com o oxigênio em excesso, produzindo CO2 e água. Essa é uma reação típica de combustão, tá bom, gente? Nessa reação aqui, nós percebemos que é uma liberação de menos 8,90 kJ de energia na forma de entalpia. Reações de combustão são estudadas com maior precisão quando se utiliza uma chamada bomba calorimétrica. Mas como é que é a configuração da bomba calorimétrica? Na figura 5.18, a gente apresenta um modelo
um exemplo de bomba calorimétrica, onde vocês podem visualizar aqui na parte superior o agitador magnético, tá bom? Nós temos também condutores elétricos para inflamar a solução, inflamar a amostra, perdão, termômetro para medir a variação de temperatura, um recipiente isolado termicamente para evitar a transferência de calor, uma entrada de O2, já que a reação de combustão ocorre na presença de O2, uma bomba ou câmara de reação, os fios condutores que fazem o contato do condutor elétrico com a amostra e o recipiente contendo a amostra, além de água como um meio de transmissão do calor, tá certo? Já que as reações em uma bomba calorimétrica ocorrem a volume constante, o calor transferido corresponde, então, à variação de energia interna, em vez da variação de entalpia, como a gente viu na videoaula anterior, a pressão constante. No entanto, para a maioria das reações, a diferença entre a variação de energia interna e a variação de entalpia é muito pequena. Um outro tópico que nós iremos abordar nessa videoaula e que nós já introduzimos em videoaulas passadas é a famosa lei de Hess. Como a gente já viu anteriormente, a entalpia é uma função de estado. E a variação de entalpia, que é o meu ΔH, associado a todo e qualquer processo químico, depende, então, apenas da quantidade de matéria que passa por uma transformação da natureza do estado inicial dos reagentes e do estado final dos produtos. Essa é a definição de uma função de estado, que apresenta também propriedades extensivas, já que depende apenas da quantidade de matéria ou quantidade de substância que está presente na minha reação. Como a gente já definiu anteriormente, a lei de Hess afirma que se uma reação é realizada em uma série de etapas, o ΔH para a reação global, o ΔH total, é igual à soma das variações da entalpia das etapas individuais. É isso que diz simplesmente a lei de Hess quando a gente fala em funções de estado, tá bom? A gente tem que somar o ΔH das etapas individuais para achar o ΔH total. Ou, se você tiver o ΔH total, você consegue obter o ΔH de uma etapa específica. A variação de entalpia global para o processo independe, então, do número de etapas e do caminho da reação. A lei de Hess é, então, uma maneira útil de calcularmos as variações de energias que são difíceis de medir. Para exemplificar, a gente trouxe aqui na figura 5.20 o diagrama de entalpia para a combustão de 1 mol de metano. Então, a gente tem aqui a energia do reagente, que está no patamar superior, que são metano e O2, já que é uma reação de combustão, tá bom? E para a gente realizar essa combustão do metano para gerar CO2 e água, vocês já viram na videoaula anterior que são liberados menos 890 kJ de energia, tá bom? No entanto, se nós observarmos em etapas essa reação ocorrendo, nós iremos perceber que para transformar o metano, para ocorrer a combustão do metano na presença do O2, formando água gasosa, eu libero apenas menos 802 kJ de energia. O que eu preciso para completar essa reação aqui é transformar essa água gasosa em água no estado líquido. E para fazer isso, eu preciso liberar mais menos 88 kJ de energia. Observe então a lei de Hess, que se eu somar essa etapa inicial aqui de combustão, formando água no estado gasoso, com essa outra etapa, essa segunda etapa que envolve a transformação da água gasosa em água líquida, nós teremos os mesmos 890 kJ negativos da etapa global, tá bom? Então, em suma, isso é o que diz a lei de Hess. Se eu tiver, por exemplo, esse valor global e o valor parcial de uma dessas etapas, eu também posso calcular qual é a energia despendida em uma etapa específica. A entalpia de formação é outro tópico muito importante nessa videoaula de hoje. Isso porque a variação de entalpia associada à formação de um composto a partir de seus elementos constituintes
é chamada, então, de entalpia de formação ou calor de formação, o famoso ΔHF. Para comparar entalpias de reações diferentes, precisamos definir um conjunto de condições: temperatura, pressão, estado físico de reagentes e produtos, que nós chamamos de estado padrão. O estado padrão de uma substância é a sua forma mais pura, a pressão atmosférica de 1 atm e a uma temperatura de interesse, que costuma ser 25 graus Celsius, ou seja, 298 kelvins, que a gente costuma falar que é a temperatura ambiente. A variação de entalpia padrão, que é o ΔH bolinha, ou ΔH padrão de uma reação, é definida como a variação de entalpia quando todos os reagentes e os produtos se encontram, então, no seu estado padrão. A entalpia padrão de formação, o ΔH bolinha F de um composto, representa a variação de entalpia da reação que produz um mol de composto a partir de seus elementos, tá bom? Estando todas as substâncias em estados padrões. A gente tem alguns exemplos aqui apresentados na tabela 5.3, onde a gente apresenta a entalpia padrão de formação de algumas substâncias, tá bom? No estado padrão, ou seja, a 298 kelvins e a 1 atm de pressão. Como exemplo, nós temos aqui o ΔH padrão de formação do benzeno C6H6, que é de 49,0 kJ por mol, ou do propano, o C3H8, que está no estado padrão na forma gasosa, que tem um ΔH padrão de formação de menos 103,85 kJ por mol. Por definição, a entalpia padrão de formação da forma mais estável de qualquer substância simples é zero, tá bom, gente? Por quê? Porque não há reação de formação necessária quando o elemento já está no seu estado padrão. Bom, podemos usar, então, a lei de Hess e essas tabelas de ΔH padrão de formação para calcular a variação de entalpia padrão para toda e qualquer reação cujos valores de ΔH padrão de formação de todos os reagentes e produtos sejam conhecidos. Isso porque, se eu calcular o ΔH padrão da reação, eu posso obtê-lo a partir da somatória dos ΔH de formação padrão dos produtos, menos o somatório dos ΔH padrão de formação dos reagentes, ambos multiplicados pelos seus coeficientes estequiométricos, que são aqueles números que precedem a fórmula química de cada substância. Para exemplificar esse cálculo da entalpia de formação, nós trouxemos aqui a figura 5.22, que mostra o diagrama de entalpia para a combustão do propano, ou seja, a reação do propano com O2 em excesso, que são os meus reagentes, que estão nesse patamar de energia. Então, eu tenho que despender uma energia aqui, um ΔH, para decompor essas substâncias até que elas fiquem na forma dos elementos básicos nos estados padrões que os compõem, tá bom? No caso aqui, carbono, grafite, gás hidrogênio e gás oxigênio, que corresponde à minha etapa 1 de decomposição em elementos, substâncias mais simples. E para fazer isso, eu preciso de uma energia, um ΔH, de mais 103,85 kJ. A etapa seguinte é uma etapa onde eu libero energia, menos 1.181 kJ, para formar o CO2. Lembre-se, na reação de combustão nós temos a minha substância reagindo com O2 para formar CO2 e água, na combustão completa. Então, nós precisamos aqui formar CO2, e pela estequiometria da reação, eu preciso formar 3 moléculas de CO2. Para formar essas 3 moléculas de CO2, eu libero menos 1.181 kJ de energia. Para formar, então, 3 moléculas de CO2, mais 4 moléculas de H2, mais 2 moléculas de O2. Só que ainda falta formar água, né, que é a minha terceira etapa. Formação de 4 moléculas de água, que vai me liberar aqui menos 1.143 kJ de energia. Para eu transformar os reagentes nos elementos, eu absorvo energia, e para formar os produtos, eu libero energia. Por isso que as setas são azuis e vermelhas, tá bom, gente? Formando, então, o meu produto,
que é 3 moléculas de CO2 gasoso mais 4 moléculas de água no estado líquido. Observe, então, que a somatória de todas as etapas, produtos e reagentes, dá, então, o meu ΔH padrão de reação, conforme a fórmula que a gente viu no slide anterior. E ele corresponde aqui a menos 2.220 kJ. Basta vocês realizarem essa somatória aqui, ó, mais 103,85 positivo, menos 1.181, menos 1.143. Vão dar exatamente os meus menos 2.220 quilojoules, tá bom? Lembrando que essa seta vermelha aqui mostra o caminho para a formação dos meus produtos. O caminho direto, se eu partir de reagentes para produto, eu vou liberar essa quantidade de energia, tá bom? Para finalizar essa aula, então, nós vamos tentar traçar um paralelo entre o que a gente viu na termoquímica com uma aplicação mais prática, que seria os alimentos e combustíveis. Isso porque a maioria das reações químicas utilizadas para a produção de calor são reações de combustão, como a gente já cansou de falar aqui. A energia liberada quando 1 grama de qualquer substância é queimada, ou seja, entra em combustão, representa o poder calorífico dessa substância, que pode ser medido, como a gente já viu, por calorimetria, pela variação de temperatura. É possível medir, então, o poder calorífico, como a gente pode visualizar aqui na tabela 5.4, que apresenta a composição e poder calorífico de alguns alimentos comuns, como, por exemplo, nessa primeira coluna aqui, nas primeiras 3 colunas, nós temos a composição aproximada em porcentagem massa-massa de carboidratos, gorduras e proteínas. Por exemplo, carboidratos, tem 100% de carboidrato. Poder calorífico do carboidrato, 17 kJ por grama ou 4 quilocalorias por grama. E assim sucessivamente. Gordura, 100% de gordura, 38 kJ por grama ou 9 quilocalorias por grama. Proteínas, 100% de proteína, 17 kJ por grama ou 4 quilocalorias por grama. Agora, vamos pegar um pão. Um pão vai ter 52% de carboidrato, 3% de gordura e 9% de proteína. O poder calorífico do pão vai ser, então, 12 kJ por grama ou 2,8 quilocalorias por grama. O ovo, que é muito usado pelas pessoas que praticam esportes, fazem treinos, né, como uma fonte de proteína, vai ter uma maior porcentagem em massa de proteína, tá bom? 13% em relação à gordura e carboidrato. Por isso que eles usam bastante ovo. E, como consequência, ele vai ter um poder calorífico elevado, ó, de 6 kJ por grama ou 1,4 quilocalorias por grama. Diferente do doce de chocolate, que não é adequado para a saúde, já que ele é rico em carboidratos, não tem pouca proteína, tá bom, gente? Esse tipo de tabela é muito usado pelo pessoal da nutrição, para que você estabeleça a quantidade de calorias adequadas que a pessoa precisa ingerir para um determinado treino físico, por exemplo. Mas esse tipo de informação também está presente nos rótulos dos alimentos. Como exemplo aqui, eu trouxe o rótulo de uma embalagem de leite integral, tá bom? Se vocês observarem aqui na parte lateral, a gente vai ter a informação nutricional numa porção de 200 ml, que corresponde a um copo de leite, tá bom? Nós temos, então, o valor energético dessa porção, que é de 115 quilocalorias ou 483 quilojoules. Lembrando, para eu transformar de quilocalorias para quilojoules, basta usar aquele fator de conversão que nós apresentamos na videoaula anterior, tá bom? E aí nós vamos ter a porcentagem de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares, sódio e cálcio. O interessante é que ele também mostra essa porcentagem VD, que é a porcentagem de valores diários, com base numa dieta de 2.000 calorias. Corresponde à quantidade de calorias que cada uma desses grupos funcionais aqui apresenta em uma dieta diária de 2.000 calorias ou 8.400 quilojoules, tá bom, gente? Com essas informações nutricionais aqui, você pode estabelecer, então, qual alimento é mais adequado para uma determinada situação, para um determinado valor energético de calorias que você quer ingerir. Na combustão completa de combustíveis, o carbono é convertido, então, em CO2 e hidrogênio.
e o hidrogênio, perdão, em água. Repetindo, na combustão completa de combustíveis, o carbono é convertido em CO2 e hidrogênio em água. Como a gente já viu lá no caso do metano, a gente tem uma reação com excesso de O2 formando CO2 e água na combustão completa, viu, gente? E ambos os compostos apresentam elevadas entalpias negativas de formação, ou seja, eles liberam calor. Consequentemente, quanto maior a percentagem de carbono e hidrogênio em um combustível, maior será o seu poder calorífico. Logo, os compostos que são usados como combustíveis no nosso dia a dia são aqueles que apresentam uma maior quantidade de hidrogênio e carbono. Como a gente pode visualizar aqui na tabela 5.5, que mostra o poder calorífico e a composição de alguns combustíveis comuns, como por exemplo aqui a madeira, que tem uma porcentagem de massa de 50% de carbono, 6% de hidrogênio e 44% de oxigênio. Consequentemente, ela tem um poder calorífico em quilojoules por grama de 18 quilojoules por grama. A gasolina, que é muito usada como combustível, tem 85% de carbono, 15% de hidrogênio e nada de oxigênio, zero, praticamente zero, tá bom? Tem um poder calorífico elevadíssimo, 48 quilojoules por grama. Só perde para o hidrogênio, que é o que apresenta o maior poder calorífico, o hidrogênio como combustível, né? Por isso que hoje se fala muito em carros elétricos, eles usam hidrogênio como forma de energia, já que eles convertem por eletrólise a água em hidrogênio, tá bom? Como ele tem 100% de hidrogênio, o poder calorífico dele vai ser de 142 quilojoules por grama. Um caso específico que merece destaque aqui no Brasil é a cana-de-açúcar, que pode ser convertida em um produto sustentável, como o bioetanol. Tá bom? A cana-de-açúcar é rica em glicose, e essa glicose é convertida por fermentação alcoólica em etanol e CO2. Essa reação aqui de fermentação para formar o etanol já libera por si só menos 15,8 kJ de energia, tá bom? Agora, se nós pegarmos o etanol como combustível, a combustão desse etanol, ou seja, a reação desse etanol com O2, gerando CO2 e água, libera uma quantidade elevadíssima de energia, menos 1.365 kJ por mol de energia. Se nós convertemos isso aqui em poder calorífico, transformando em, como a gente viu na tabela anterior aqui, ó, em quilojoules por grama, tá bom? Ou seja, usando a massa molecular do etanol, nós obtemos aí um poder calorífico para o etanol de algo em torno de 30 quilojoules por grama, que é um poder calorífico elevadíssimo. Bem, pessoal, essa foi então a nossa última videoaula dessa série de termoquímica. Eu deixo então essa atividade assíncrona para vocês, atividade assíncrona 7, que deve ser postada aí impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 27 de junho. Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula. Até lá!